Hebreus capítulo 9, versículo 11. Diz assim: quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma só vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém? Até aí. Pai, nós te adoramos nessa noite. Que o teu Espírito Santo venha trazer a revelação da tua palavra e venha nos ensinar, Senhor, a se mover pela fé, que é o único meio de alcançarmos o que o Senhor já alcançou para nós, em nome de Jesus. Tu és o nosso sumo sacerdote, tu és aquele que fez tudo e está consumado. Por isso, Senhor, nós queremos pela fé andar e caminhar sobre tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que duvida para o teu irmão e fala assim: você é uma pessoa abençoada. Fala, porque Jesus é abençoado. Fala assim: você é uma pessoa curada, porque Jesus é curado. Fala, você é uma pessoa próspera, porque Jesus é próspero. Você é uma pessoa feliz, porque Jesus é feliz. Você é uma pessoa santa, porque Jesus é santo. Você é uma pessoa perdoada, porque Jesus te perdoa. Você é uma pessoa livre, porque Jesus é livre. Amém? Quem recebe essa palavra, diga amém. Querido, algo que eu e você precisamos todos os dias viver, e essa é a revelação da palavra para nós. Quando nós conhecemos Jesus, começamos a ler o Evangelho, Jesus é muito mais do que tudo aquilo que as pessoas ou qualquer homem pode dizer, né? O livro de Efésios diz que nós conhecemos em parte, mas quando Ele se manifestar, nós o conheceremos como nós somos, diz a palavra. Isso significa que por mais que nós ensinamos sobre Jesus, falamos sobre Jesus, por mais que nós ficamos impressionados com tudo aquilo que Jesus é para nós, por mais que nós já conhecemos, por mais que nós somos apaixonados por Jesus, por mais que nós não conseguimos largar dele, amamos ele, ainda é pouco por aquilo que ele é para nós e que representa. Por isso que Jesus nos deu algo que nós precisamos caminhar por isso. Fala comigo assim: a fé é um instrumento que eu tenho que viver. Fala, sem fé não toco em Deus, mas com fé eu recebo tudo aquilo que Deus é. Quem recebe essa palavra, diga amém. Querido, a fé, ela é o maior dom que Deus nos deu para se mover na direção dele, para viver o que ele fez para nós. É tudo através da fé, sabe? Tudo que buscamos em Deus é pela fé. Tudo que nós alcançamos ou o que tomamos posse do que Jesus fez é pela fé. Jesus disse no Evangelho que tudo é possível que crê, isto é, tudo é possível aquele que se move pela fé, né? Depois ele diz o seguinte: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, um grão pequenininho. Muitas vezes a gente acha que nós precisamos ter uma fé muito grande,
Não, ele falou daquele tamanhozinho. Você dirá a esses montes que se formam em volta de você, ele fala, saia desse monte, move-se para lá, move-se para cá, e isso vai acontecer. Por quê? Porque você moveu-se pela fé. O livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então uma coisa nós aprendemos, filho de Deus e filha de Deus: não há outra forma de agradar a Deus se não for você viver pela fé, você agir pela fé, você se mover pela fé. Sabe, Paulo, ele diz em Romanos que o justo viverá pela fé. Então o crente, o justo que é justificado em você, a nossa vida é pela fé. Não tem outra forma, não existe outros meios, não são obras humanas, não são as suas bondades, não são aquilo que você pode fazer que agrada a Deus. Não, é a sua fé que agrada o coração de Deus. Sabe, o autor do livro de Hebreus, ele fala assim que a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando e a convicção de fatos que eu não estou vendo. Então quando você começa a olhar o que Hebreus está dizendo e pensar, você começa a ver o seguinte, que a minha vida tem que se mover não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Porque a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando. Então se eu espero que Deus vai se mover na minha vida nessa área, se eu espero que aquela promessa vai acontecer, se eu espero que a minha vida vai se mover aqui, que eu vou ser abençoado nessa área, eu não paro. Eu não paro porque eu saí com o barco e veio uma tempestade e o barco está entrando água. E aí eu logo já penso, não, nós vamos morrer, esse barco vai virar. Como os discípulos fizeram. Jesus olha para os discípulos e fala assim, homens de pequena fé. Porque Deus tinha liberado uma palavra, passamos para outra margem. Então aqueles discípulos tinham que ter vivido aquele tempo crendo naquela palavra. O barco balançava, o barco entrava água, havia tempestade, mas havia uma palavra. Havia uma palavra. A minha fé, a certeza do que eu espero, não se move por aquilo que está acontecendo, por aquilo que os meus olhos veem, mas a minha fé, a certeza daquilo que eu espero, se move pela palavra. E ele continua no versículo do livro de Hebreus dizendo que a certeza daquilo que espero e fato. Fala para o teu irmão, o que é fato? É algo acontecido? É um fato? Fala para ele. Porque se não aconteceu, não é um fato. Mas quando acontece, é um fato. Eu acho interessante quando você começa ali na internet, né? Alguém coloca uma verdade. Aí alguém responde assim, fato. Fale uma verdade, aquilo é um fato. O que ela quis dizer? Ela quer dizer que aquela verdade não tem jeito de mudar. É uma verdade, é algo verdadeiro, é algo que não se muda, aquilo é real. E aí vem o livro de Hebreus e fala assim, que a fé é a convicção de um fato. Eu não vi, eu estou esperando, mas Deus está dizendo que é fato. Eu não estou enxergando, mas Deus está dizendo, é fato. E aí ele fala assim, é convicção, meu irmão, é convicto, não é esperança, é convicção de fatos que eu não estou vendo. Essa é aquilo que Deus fez para nós. Eu e você precisamos se mover pela fé. O justo viverá pela fé. Querido, a fé, ela é o canal que nos leva a tudo aquilo que Deus realizou para nós. Quem crê que Deus realizou grandes coisas para a tua vida, diga amém. Então se já está realizado, é um fato. Então eu preciso se mover pela fé, em direção àquilo que Deus já fez para mim. Quem pode dizer amém? Amém, querido. Sabe, tudo está feito. Quando Jesus foi naquela cruz, ele falou assim, tudo está consumado.
tudo está feito, né? Eu estava conversando com o pastor Romildo, ele falou assim, que ele ouviu, né, sobre algo que alguém disse, né, que ainda vive numa convicção do Antigo Testamento, no sentido de que nós precisamos fazer algumas coisas que o povo de Israel fazia. Aí nós conversamos, nós chegamos a esse entendimento, porque a Bíblia diz lá no livro de Gálatas que o fim da lei é Cristo. E Jesus disse: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Fala para o teu irmão: Jesus cumpriu toda a lei por você, para que a partir de hoje, aliás, da morte de Jesus, você não precisa cumprir a lei, porque Ele já cumpriu por você. O que você tem que fazer é crer nele. O livro de Hebreus, ele mostra, meu querido, que tudo que foi realizado pelos homens no Velho Testamento, né, era algo transitório, era algo que não tinha o poder de aperfeiçoar o homem. Se você ler um pouquinho antes, no versículo 8 aí de Hebreus, ele fala assim, olha aí no capítulo 9: querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo estava erguido. Quer dizer, lá do Velho Testamento, o caminho não tinha se manifestado. Versículo 9: e isto, quer dizer, o antigo, olha para mim, o tabernáculo antigo, olha do que o livro de Hebreus chama, aquele tabernáculo antigo é uma parábola. Quem sabe o que é parábola? Diga amém. Parábola é aquelas historinhas que Jesus contava. Olha só o que diz o versículo 9: é isto uma parábola para a época presente. Segundo esta, se ofereceram tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficáveis para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Isso quer dizer que aquele pessoal do Antigo Testamento que oferecia animais, todas aquelas coisas, diz o livro de Hebreus que aquilo purificava o pecado da carne, mas a consciência não. Ele diz que não tinha como aperfeiçoar aquilo, porque não, eram ofertas que não podia aperfeiçoar um homem. Mas a Bíblia fala, versículo 10, versículo 11, olha o que diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens que vão acontecer? Não, como sumo sacerdote dos bens já realizados. Querido, Jesus veio para realizar tudo na tua vida, para que a partir de hoje tudo que você precisa está em Cristo, e pela fé você aciona o mover de Deus, pela fé você se move no mover de Deus, pela fé você toma posse daquilo que é seu. Interessante que quando ele fala aqui no versículo 11 que Cristo veio e ele fez um eterno sacrifício, ele entrou no Santo dos Santos para sempre. Olha para mim, no Velho Testamento, o tabernáculo, que era uma tenda grande, tinha 3 repartições, né? A primeira, que ficava no templo, a céu aberto, chamava átrio. A segunda, o santo lugar. E a terceira, o santo do santo. Mas no santo do santo havia um véu, porque esse véu impedia a pessoa de entrar do outro lado. Mas o sumo sacerdote, na época, entrava uma vez por ano, para aspergir o sangue do sacrifício da culpa de Israel. Uma vez ele entrava, e não podia entrar mais, porque o véu separava o povo do santo lugar.
A Bíblia fala no livro de Mateus, quando Jesus deu o brado para morrer, ele diz que o véu se rasgou de cima a baixo, mostrando que ele não rasgou de baixo para cima, ele não veio da terra para o céu, mas o rasgar veio do céu para a terra, como se Deus dissesse: chega, eu não quero mais isso, eu estou perdoando o meu povo, para que ele possa colher o que eu sou para ele. Querido, Deus estava dizendo que ele não queria mais essa separação do homem, por isso ele enviou o seu filho na cruz do Calvário, para derramar o sangue. E diz aqui no livro, no versículo 12, aqui de Hebreus, diz assim: e não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Querido, a antiga aliança, o povo do tabernáculo antigo, todo ano tinha que entrar no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício. Todo ano. A Bíblia fala que Jesus entrou uma vez, para sempre. O sacrifício de Jesus não precisa ser feito novamente. Ele é suficiente para te abençoar, para te perdoar, para te render, para te justificar, para te santificar, para te glorificar e para te fazer filho eterno de Deus. É interessante que esse livro de Hebreus aqui, ele fala justamente nesse ponto que eu quero compartilhar com a igreja. Jesus entrou de uma vez por todas. Isso significa que o que ele fez não pode mudar mais. O que ele fez está feito. O que ele fez está realizado. Deus não volta atrás como homens. Deus faz e diz amém. E quando ele diz amém, está feito. Então ele pagou o preço, ele deu o testamento, ele te fez herdeiro, ele te fez filho, ele te fez aquele herdeiro da salvação, ele te fez aquele que vai se assentar nas regiões celestiais, ele te fez aquele que vai entrar nas regiões dos céus, ele te fez todas essas coisas. Mas como eu faço? Se Deus fez tudo isso por mim. Ele fez algo mais maravilhoso ainda, meu irmão. Na antiga aliança, as pessoas tinham que cumprir regras do Antigo Testamento, a lei. E toda a lei tinha que guardar os sacrifícios, os votos, tinha que fazer tudo. Mas existia uma regra na lei. Para que você seja perfeito, você tinha que guardar toda a lei. Se você não guardasse um mandamento da lei, mesmo se você guardasse os outros, você iria ser reprovado em todos. A regra era: você tem que guardar todos os mandamentos. Se você guardou todos menos um, você é reprovado em todos. Se você guardou nenhum, aliás, você guardou um só, e todos os outros você não guardou, até aquele um que você guardou, você é reprovado também. Talvez no teu coração você está pensando assim: era impossível guardar a lei então, pastor. Esse é o segredo, que até hoje eles não entenderam. Deus não queria que o homem guardasse a lei. Por isso que ele deu uma lei que só Jesus conseguiu guardar. Mas ele estava querendo mostrar para o homem que o que o homem precisava era de um Salvador, alguém que fizesse por ele,
alguém que pagasse o preço por ele, alguém que guardasse a lei por ele, e a partir daquele momento, ele se tornasse o salvador da vida do homem. O rei, aquele que realmente seria a diferença na vida do homem. E quando Jesus veio, ele fez isso. E aí ele mudou. Como ele tinha cumprido toda a lei, olha para mim, para você entender isso, sair daqui glorificando a Deus. Como ele tinha que cumprir toda a lei, como ele pagou todo o preço, como ele fez tudo por você. Não é para você fazer, mas é para fazer o quê? O que mudou então? Se ele fez tudo, eu não preciso fazer, não preciso guardar a lei. Ele guardou por mim, mas a partir de hoje eu tenho que fazer o quê? Eu não me movo mais para Deus através da lei, eu me movo através da fé. Eu preciso crer no meu Salvador, eu preciso me entregar para o meu Salvador, eu preciso me mover nos caminhos do meu Salvador, eu preciso aprender com o meu Salvador, eu preciso que o meu Salvador viva em mim, eu preciso me entregar 100% ao meu Salvador. E quando eu faço isso, eu estou recebendo daquilo que Ele fez, eu estou recebendo daquilo que Ele é. É por isso que ele fala assim, que nós temos a mente de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não sou filho de Adão, eu sou filho de Jesus Cristo, nascido nele, filho de Deus. Diz o livro de Hebreus, feitura sua. Eu não fui gerado, Fernando, quando eu nasci de novo, não fui gerado na carne, eu fui gerado no Espírito de Deus. E aí, a partir de hoje, não é pelas ordenanças da lei, mas é uma vida de fé. Tudo aquilo que Deus conquistou para mim, na cruz, na ressurreição, na ascensão, no arrebatamento, aonde for, tudo aquilo que Cristo realizou para mim, é meu, e eu se movo, e eu busco, e eu ando, e eu caminho através da minha fé. Por isso que não é o que você vê, não é o que você pega. Por isso que algumas pessoas olham para si e falam assim, eu não sou herdeiro, eu não me sinto herdeiro, eu moro numa casa de 2 cômodos. Como que um herdeiro mora numa casa de 2 cômodos? Você está olhando com seus olhos, meu irmão, porque tudo aquilo onde Cristo está é teu por herança. E aí, aqui no versículo 12, ele fala assim, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Como é que Cristo entrou no Santo dos Santos? Gostaria de mostrar isso para você, como ele entrou no Santo dos Santos. E através da forma que ele entrou no Santo dos Santos, ele nos ensina a andar pela fé. Fala para o teu irmão, tudo é fé agora. Você precisa andar pela fé. É pela fé que você vai conquistar todas as coisas na tua vida. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. E nós vamos ver como Jesus entrou no Santo dos Santos. E você vai perceber o que ele fez, a obra que ele fez por você, como é tremenda. E aqui, através dessa obra, ele está te ensinando como andar pela fé. Isaías 53, versículo 2 em diante. Antes de nós lermos o versículo, olha para mim. Primeira coisa que Jesus está nos ensinando, quando ele começa a entrar nesse Santo dos Santos. A primeira, querido, olha para mim, é que a minha fé, a fé que ele quer que nós vivamos, a minha fé se move pelo que eu creio que Cristo fez, e não pelo aquilo que eu estou vendo no meu dia a dia.
Vou repetir isso. A minha fé, a fé que Cristo quer que eu tenha, ela se move por aquilo que eu creio e não por aquilo que eu vejo. Amém? Olha só o que diz no versículo 2 do capítulo 53 de Isaías, diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Querido, primeira coisa, Deus entrou no Santo dos Santos, Jesus entrou no Santo dos Santos, não numa apoteose, meu querido, não em luzes, não naqueles desenhos de Jesus, de loirinho de olho azul, não, todo cheio de grandes efeitos de luz, como os astros dos dias de hoje têm. Não foi com toque de tambores, não foi com trombetas soando. A Bíblia diz que ele entrou e os homens olhavam para ele e não viam aparência de beleza nele. Olhou para ele e desprezou ele, deu pouco caso daquilo que ele estava fazendo. Por isso que lá na cruz caçoaram dele, cuspiram nele, falaram o que tiveram que falar, não o reconheceram, mas ali na cruz ele estava escancarando o caminho para o Santo dos Santos. Primeira coisa que você precisa aprender pela fé, meu irmão, é que a tua fé não se move por aquilo que vê, porque se fosse assim, Jesus não entraria dessa forma. Jesus entraria numa apoteose para que você olhasse para ele e falasse: olha, o Filho de Deus, aleluia, luzes, trovões, raios. Não, porque o teu mover pela fé não é mais aquilo que você está vendo. Não se iluda pelas luzes desse mundo, esse mundo vai passar. Não se iluda pela fortuna, pelo dinheiro, pelo reconhecimento. Nós somos muito assim, nós queremos ser reconhecidos, e quando não somos, nós dizemos: ah, eu não fui reconhecido pela fulana, pelo fulano, pelo pastor, ou pelo meu patrão, ou pelo não sei o quê. Parece que nós temos um ego muito forte, nós temos o desejo de chegar e ser acariciado, né? A mulher, ela nunca repreende um elogio, você percebeu? Né? Você não chega para uma mulher e fala assim: teu cabelo está horrível. A mulher fala para você assim: obrigado por ter falado para mim que o meu cabelo está horrível, eu realmente preciso procurar um cabeleireiro para fazer o cabelo. Você não fala isso, você fica magoado, chateado. Onde já se viu falar do meu cabelo, fim do mundo? Mas aí se alguém, um falso, mentiroso, chega para você e fala: que cabelo lindo que você tá, mas lá dentro dela tá falando assim: tá horrível. Mas eu falo: que cabelo lindo que você tá. E você fala: ai, obrigado, meu cabelo tá lindo mesmo. Você não consegue repreender um elogio. Aqui Jesus não entrou para ser elogiado, mas ele entrou para você crer na obra que ele fez na cruz do Calvário. Por isso que a minha fé hoje não é pelo que vejo, a minha fé é por aquilo que eu creio. Está difícil, eu continuo crendo. Está complicado, eu continuo crendo. Vou para cima. Não deu certo hoje, amanhã vai dar. Não deu amanhã, vai dar. Não vai, daqui 50 anos não deu certo, vai dar certo. Porque é pela fé, meu irmão. A fé não conta dia. Ei, revelação de Deus para você. Fé não conta dias. Fé não conta horas. Fé não conta anos. Fé não conta valores. Fé, ela conta apenas uma coisa: eu tenho uma palavra e não abro mão dela até ela se acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia! Segunda coisa, meu querido, que Jesus fez entrando no Santo do Santo, versículo 4. Segunda, olha para mim: a minha fé, ela me leva a andar sobre a palavra da minha realidade. Ei, olha para mim. Qual é a tua realidade?
Ah, pastor, a minha realidade é aqui em Monte Azul. Eu moro em tal lugar, trabalho em tal lugar. Minha conta bancária tem tanto ou não tem nada. Eu sou assim, eu sou assado. É a minha realidade, eu sou essa pessoa, né? Fui educado assim, sou desse jeito. Essa é minha realidade. Ei, essa não é a tua realidade. Se você nascido em Cristo, essa não é a tua realidade. Essa é a realidade que o teu corpo vive hoje, mas o teu espírito está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Acho que você não entendeu, pai, eles não entenderam. Fala para o teu irmão, você não é você. Fala assim, você não é aquelas letras que está escrito no teu RG, aqueles números que está escrito no teu CPF, e nem esse nome que deram para você. Você não é você. Isso aí você usa aqui na terra, mas lá no céu querido, a minha fé, ela se move pela palavra da minha realidade. Olha o que diz o versículo 4. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Presta atenção na palavra. Ele tomou. Ele não pediu emprestado, nem permissão. Ele tomou sobre si as tuas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Se Ele foi transpassado, essas transgressões não são mais tuas, porque quem foi transpassado agora é Ele. Continuando, diz assim: Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos. Qual é a tua realidade? Somos sarados. Aleluia! A minha fé, eu preciso andar debaixo da palavra da minha realidade. Não é a palavra que meu patrão disse, que alguém falou, que alguém escreveu no Facebook, sei lá onde. Não, Deus me deu uma palavra, e é nessa palavra que eu tenho que andar. Ah, pastor, eu não estou sentindo. Ah, você não está sentindo? Sentimento vem da onde? Da alma. Mas a tua realidade está onde? No teu espírito. Significa que o teu sentimento está confundindo você, meu irmão. Ouça o teu espírito e não a tua alma, e se mova em Deus debaixo da palavra da tua realidade. Por isso que Deus falou para um homem chamado Abraão. Ele falou assim: sai da tua casa, da tua parentela, da tua família e vai para a terra que eu te mostrar. Aquele homem saiu e foi. Ele falou assim: farei de você uma grande nação. E ele creu. Pergunta para o teu irmão: quantos filhos teve Abraão? Tirando Ismael, quantos filhos teve Abraão? Fala para o teu irmão: um. Fala: um. Com Sara. Amém? A pergunta seria assim, ó: quantos filhos teve Abraão com Sara, sua esposa? Um. Aí
Aí você fala assim: peraí, pastor, Deus fez uma promessa para ele. Fez. Qual foi a promessa? Ele seria pai de muitas nações. Mas então, se ele tivesse ser pai de muitas nações, ele tinha que pelo menos ter uns 50 filhos. Mas Deus deu um. E através daquele um, Deus multiplicou. Fala para o teu irmão: sabe qual que é o segredo da multiplicação? Fala para ele: fé. Fé no pouco, que no muito te colocarei, diz o Senhor. Abraão creu num filho só com Sara. Eu vou ser pai de muitas nações. E aconteceu, meu irmão. Aconteceu. Porque ele creu. A minha fé tem que se mover debaixo da palavra da minha realidade. Terceira coisa, penúltima, versículo 6. A minha fé, ela me faz abrir mão do meu caminho para andar os caminhos que Ele conquistou para mim. Ei, esse é o desafio da fé. Abrir mão do meu caminho para andar o caminho que Ele escolheu para mim. Olha só o que diz o versículo 6. Todos nós, fala para o teu irmão, você também. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Querido, quando nós decidimos pelo nosso caminho, nós não sabemos caminhar. Aprenda uma coisa: monta de carona no carro do Senhor e deixa Ele levar você para onde Ele quiser. Senta no banco de trás, larga a mão de sentar no banco da frente, olha para o motorista e fala assim: Senhor, pode dirigir, e deixa Ele tocar o barco, deixa Ele seguir para frente. Ele te mostra o caminho, Ele comprou tua vida, Ele resgatou você, Ele pagou o preço, Ele sabe para onde vai levar você, em nome de Jesus. Mas a tua fé tem que vencer esse teu desejo de vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha forma, vai ser assim do jeito que eu quero. Não abro mão, é minha opinião, é meu jeito, acabou. A tua fé tem que vencer isso. A tua fé tem que ir além dessas posições e falar assim: Senhor, eu creio que o Senhor tem o melhor caminho para a minha vida. Então eu vou andar pela fé, crendo no que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Aleluia. Dá um sorriso bem bonito para a pessoa que está do teu lado. Fala para ela assim: Deus te ama demais, meu irmão. Por isso confia nele e anda com ele. Pega na mão dele, como uma criança pega na mão de um pai, e não larga jamais. Amém? Terminando, última. Volta lá em Hebreus capítulo 9. Vou terminar com isso. Hebreus capítulo 9. A primeira, que a minha fé se move por aquilo que eu creio, não por aquilo que eu vejo. A segunda, que a minha fé me leva a andar na palavra da minha realidade. A terceira, que a minha fé me faz abrir mão do meu caminho para andar o caminho que o Senhor tem para mim. E a última, versículo 13. A minha fé no sangue derramado de Cristo me dá a condição de ser perdoado plenamente e ter toda a justiça a meu favor, para que eu ande hoje em novidade de vida. Querido, olha para mim, é sério isso. Você tem uma luta
pessoal dentro de você, alguma área na tua vida que você não consegue vencer ainda, é uma coisa. Por isso que Deus te deu o Espírito Santo e a palavra, irmãos, para te aconselhar. Então, às vezes tem coisas em você que você não consegue vencer ainda. Você erra ainda, você faz errado, mas você está lutando. Você está lutando. Agora, o que ele está querendo dizer é que tem muitos de nós que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que devia estar andando pela fé, mas a gente decide abrir mão de muitas coisas de Deus para viver uma vida proposta do lado de fora. Eu e você precisamos saber o preço desse sangue. A Bíblia fala que esse sangue nos perdoou. Você sabia que a tua vida foi perdoada? É, pastor, até aquele pecado cabeludo que eu tinha lá, que ninguém sabe, até aquele, meu irmão, até aquele. O sangue te perdoou plenamente. E mais, ele te justificou. Sabe o que é justificar, meu irmão? É você chegar diante de Deus, hoje, através de Jesus, e Deus olhar para você, e ali ver alguém justo. Aí você vai falar assim para você mesmo: eu justo? Misericórdia. Eu tenho muita coisa, pastor, ainda para consertar. Não posso ser chamado de justo, não. Você quer ver uma coisa que eu acho interessante dentro da igreja? Você quer ver uma coisa, como é que muitas pessoas vão ficar constrangidas, ou vai fazer careta, ou vai até rir? Olha para o teu irmão, nos olhos do teu irmão, e fala para ele assim: você é santo. Olha a careta de cada um. É interessante isso. Sabe por quê? Você olha e fala assim: santo, santo, você não me conhece. Mas você vê, nós estamos agindo não conforme a palavra, porque você não é santo porque você faz, você é santo por aquilo que te santificou, e você crê, e através da santidade de Cristo, Deus vai mudando você. Por isso que esse último item fala: o sangue de Jesus me perdoou, me purificou, me santificou, mas eu preciso decidir andar pela fé em novidade de vida. A minha vida tem que ser diferente, não forçada, meu irmão. Não, a partir de agora eu virei crente. Glória, aleluia. Deixa eu colocar um terno, uma gravata, pentear o cabelo do lado com trim. Não tem mais trim, né? É gel, né? Pentear o cabelo com gel ali do lado, bonitinho, só falo glória e misericórdia. Ei, aleluia. Vou falar uma coisa. Jesus disse para os sacerdotes, homens que estavam no templo, homens que perante a sociedade eram os representantes de Deus, colocou o dedo na cara deles e falou assim: vocês são sepulcros caiados, vocês estão lindos por fora, glória, tem o cara de crente, jeito de crente, fala igual crente, eita, aleluia, cheio do Espírito. Falou assim: vocês são sepulcros caiados, por fora vocês são lindos, mas por dentro está podre. Então, meu querido, o que Deus está dizendo, que Deus conhece as suas dificuldades, as suas lutas, as suas mazelas, até o teu pecado Deus conhece. Mas aqui diz que o sangue de Jesus, se você crer, entregar a tua vida para Ele, entregar a tua casa para Ele, entregar tudo para Ele, e caminhar com Ele, querer Ele, ser um com Ele, buscar Ele, o sangue de Jesus te perdoou de todos os teus pecados. E meu querido, Deus vai te levando a jogar tudo para fora, e você se tornar como filho de Deus é, porque esse é o propósito de Deus para nós.
que nós nos tornamos como o nosso irmão mais velho. É isso. Olha para o teu irmão, dá um sorriso gostoso para ele e fala assim: meu irmão, Deus te ama demais. Por isso que Deus está te convidando. Decida andar pela fé hoje, caminhar nos caminhos de Deus. Deus vai fazer você vencer todas as suas dificuldades. Amém? Terminando, vamos ler o versículo. Diz assim, versículo 3: portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinzas de novilhos, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo. Olha para mim, terminar. O justo viverá pela fé. Você é justo. Decida viver pela fé. Busca a Deus em oração. Busca a Deus em jejum. Busca a Deus em oração em línguas. Busca a Deus na palavra. Coloca a Deus no teu dia a dia. E mesmo diante das dificuldades e dos tropeços, continua crendo na palavra. A palavra é tua realidade. E ela vai acontecer. Em nome de Jesus. Fique em pé.